Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira que nós temos a oportunidade de estarmos reunidos diante do Senhor, nos valendo desses recursos que estão à nossa disposição em nosso tempo, para que mesmo à distância nós possamos estar juntos. Nesse nosso culto de quinta-feira, dedicado à oração e à pregação da palavra, já estivemos juntos em uma sala virtual de oração às 19h30. E agora eu convido você a abrir a sua Bíblia nessa nossa série no livro dos Salmos, Salmo de número 40. O Salmo 40 é o texto no qual nós iremos meditar nesta noite. Salmo atribuído a Davi, Salmo de número 40. E assim nos diz a palavra do Senhor. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que temos de estarmos diante das Escrituras para ouvirmos a tua voz, Senhor, por meio da inspiração do teu Espírito dada a teu servo Davi, ao compor este salmo. E nesta noite, Senhor, eu peço para que junto com os meus irmãos nós possamos, ó Deus, aprendermos a temer e a confiar no Senhor. E que isso nos leve, ó Deus, a uma expressão de louvor e adoração a Ti, olhando para trás, para tudo aquilo que o Senhor já fez na história da revelação, da Tua revelação, e também na nossa história, na história de cada uma daquele e daquela que crê em Cristo para a salvação, e que contigo foi estabelecida uma aliança por meio do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ó Deus eterno, que o temor e a fé também sejam despertados. Ó Senhor, naqueles que estão ouvindo, que ouvirão esta pregação,
que ainda não te conhecem. Senhor Deus, que nós possamos olhar para frente. E, ó Deus, com base naquilo que o Senhor fez e naquilo que o Senhor garante que ainda fará, que nós sejamos renovados na nossa confiança em Ti nesta noite. Oramos e pedimos isso no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que entregou a sua vida para nos redimir das nossas transgressões e dos nossos pecados. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, esta série de pregações nos Salmos, ela foi iniciada nesses cultos de quinta-feira pelo fato que nós dedicamos um período especial deste culto destinado para a oração. E daí, considerando que os salmos são composições inspiradas pelo Espírito Santo, na forma de orações e de cânticos, então, se queremos crescer no aprendizado da oração e da adoração a Deus, um bom caminho é a leitura e a meditação dedicada nos salmos à luz da pessoa e da obra de Cristo. E é isso que nós temos feito ao longo deste período, no qual nós chegamos no Salmo de número 40. E no que diz respeito a este Salmo 40, eu quero chamar a sua atenção para a forma como Davi compôs este Salmo. Vocês devem ter percebido que este Salmo está dividido basicamente em duas partes. Primeiro nós vemos a ação de graças e em seguida a súplica de Davi. Ele faz isso de uma forma que ele se expressa no seu testemunho a fim de inspirar o temor e a confiança de outros em Deus. Por isso, a minha oração nesta noite é que, à medida que for feita a exposição deste salmo, o Espírito Santo que inspirou Davi também inspire em nós temor e confiança em Deus. Que o testemunho da ação libertadora, transformadora, salvadora de Deus na vida de Davi inspire em nós louvor e adoração a Deus e que isso leve a gente a saber como clamar a Deus do mesmo jeito que Davi faz na segunda metade deste salmo, com confiança e esperança renovadas no Senhor. Ainda que este salmo apresente uma sessão inicial de ação de graças, nos versículos 1 a 10, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, nos versículos 1 a 5, Davi dá seu testemunho pessoal sobre a ação de Deus em favor da sua vida, mas ele faz isso olhando para o passado. Ele lembra de como foi bom ter colocado a sua esperança em Deus. O Senhor ouviu o seu grito de socorro, atendeu ao seu clamor, agiu quando Davi lhe fez súplicas, respondeu à oração do seu servo. O que levou Davi, então, a entoar um novo cântico a Deus, como ele registra neste salmo. Ou seja, Davi ele foi inspirado a cantar um hino de louvor a Deus, o Deus de Israel, em razão dessa ação libertadora e salvadora específica que ele experimentou na sua vida. Neste sentido, este novo cântico ele manifesta a fé renovada de Davi em Deus, depois de ter experimentado esta ação maravilhosa do Senhor na sua vida. E ao mencionar no versículo 3 que este hino de louvor foi entoado ao nosso Deus, Davi aponta para o seu propósito de incentivar a fé em outros. Tanto que logo em seguida ele afirma neste mesmo versículo de número 3, muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Logo depois, no versículo 4, veja você, Davi faz uma afirmação geral e ele diz: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. E no versículo 5 ele declara de forma admirada que Deus vinha realizando incontáveis ações maravilhosas em favor do seu povo. E ele vinha fazendo isso no cumprimento dos seus planos estabelecidos conforme a sua pré-determinação. Tudo isso, então, nos mostra que os atos maravilhosos do Senhor e seus planos para seu povo são o fundamento da confiança do crente e inspiração para o temor e confiança de outros em Deus.
Então, esses versículos de 1 a 5 nos mostram que os atos maravilhosos do Senhor e seus planos para o seu povo são o fundamento da confiança do crente e inspiração para o temor e confiança de outros em Deus. Daí, dos versículos 6 a 10, Davi dá o testemunho da sua relação e da sua fidelidade a Deus. Ele se apresenta como um servo cujo prazer está na lei do Senhor. Ele afirma no versículo 8 que tem essa lei guardada no coração, no fundo do coração, mostrando então que a sua obediência não é tão somente superficial, não é só religiosa, não é legalista, nem é encarada como uma obrigação aborrecida. Davi se apresenta como um servo que encontra plena satisfação e alegria em obedecer a Deus de todo o seu coração, do fundo do seu coração, alma, forças e entendimento. Não é sem motivo que o culto oferecido a Deus por Davi é sincero e não apenas isso, é inspirador para outros. Veja bem o que ele afirma aí nos versículos 9 a 10, acompanhe comigo a leitura. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Davi, ele tem plena consciência de que é melhor obedecer do que sacrificar. Ele sabe que não é possível conquistar o amor e a benevolência de Deus pela quantidade dos sacrifícios ou das ofertas dedicadas no culto, enquanto se tem um coração obstinado e resistente à vontade de Deus, à obediência aos mandamentos, às leis e às ordenanças do Senhor. De nada adianta cumprir as normas da aliança se essa aliança não está confirmada na alma daquele que crê. É por isso que ele afirma nos versículos 6 e 7 o seguinte: sacrifícios e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo sacrifício não exigiste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Aqui Davi, ele se apresenta a Deus como o rei conforme a vontade do Senhor para Israel. Aquele que atendia ao que está registrado em Deuteronômio, capítulo de número 17, sobre a nomeação de um rei em Israel. Ele se apresenta trazendo em suas mãos uma cópia pessoal do livro da lei do Senhor e mostra que, conforme estabelecido, ele lia todos os dias esse livro e fazia isso para aprender a temer ao Senhor e cumprir fielmente todas as palavras e todos os decretos registrados nesse livro da lei. Davi se apresenta como aquele que, por causa disso, não se considerava superior aos seus irmãos israelitas. Ele se apresenta como alguém que não se desviava da lei do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda, como registrado em Deuteronômio. Ele se apresenta como alguém fiel a Deus, sabendo que a sua fidelidade é uma resposta ao amor e à bondade de Deus que o constituiu como rei em Israel. E não uma forma de constranger a Deus a ser favorável a ele. Isso é muito importante nós percebermos, meus irmãos e minhas irmãs. Davi, ele se apresenta como alguém fiel a Deus, mas sabendo que a sua fidelidade é uma resposta ao amor e à bondade de Deus que o constituiu como rei em Israel. Ele não faz isso como uma forma de constranger a Deus a ser favorável a ele. E daí nós aprendemos com Davi, nesses versículos 6 a 10, que o crente obediente se alegra em fazer a vontade do Senhor e proclamar as boas novas de justiça na congregação dos santos. Aprendemos, nos versículos 6 a 10, que o crente obediente se alegra em fazer a vontade do Senhor e proclamar as boas novas de justiça na congregação dos santos. Como consequência, então, do reconhecimento da ação maravilhosa de Deus em sua história de vida,
Como consequência dos planos deslumbrantes de Deus para Israel, o povo do qual ele fazia parte e que tinha uma aliança inquebrável com Deus, que sua obediência era uma resposta ao amor, bondade, fidelidade de Deus pelo seu povo, por Israel, assim como estando ciente de que Deus não o amaria, nem mais, nem menos, pela quantidade de sacrifícios que ele tivesse dedicado, Davi, ele se volta para Deus e faz as suas súplicas, como mostram os versículos 11 a 13. Quando então, nós podemos aprender com Davi, que diante de incontáveis problemas e ciente dos seus inúmeros pecados, o crente pode confiar que no Senhor encontrará alegria, salvação, socorro e libertação. Diante de incontáveis problemas e ciente dos seus inúmeros pecados, o crente pode confiar que no Senhor encontrará alegria, salvação, socorro e libertação. Portanto, nós veremos na exposição deste Salmo 40 que o crente fiel é um pecador que confia em Deus e proclama as boas novas para que outros também temam e creiam. O crente fiel é um pecador que confia em Deus e proclama as boas novas para que outros também temam e creiam. Como eu li certa vez, o cristão é como um mendigo contando a outro mendigo onde encontrou pão. E vamos começar a ver isso observando que os atos maravilhosos do Senhor e seus planos para seu povo são o fundamento da confiança do crente e inspiração para o temor e confiança de outros em Deus, como nos mostram os versículos 1 a 5. Vejam que Davi começa este salmo testemunhando como Deus atendeu ao seu grito de socorro, livrando-o da destruição e colocando-o em um lugar seguro, de tal modo que seu testemunho é inspirador para que outros temam e confiem no Senhor. No versículo 2, Davi associa a sua aflição com um tipo de profundeza da qual ele precisava ser erguido. Em outros salmos, essa condição é descrita como sendo uma sepultura ou uma cova, como um lugar de silêncio mórbido ou trevas, como se a pessoa estivesse destroçada e tivesse sido reduzida a pó. No versículo 3, Davi destaca a grande alegria que experimentou ao ser tirado desse poço de destruição, desse atoleiro de lama e transportado por Deus para um local firme e seguro. Isso fez com que ele entoasse a Deus um novo cântico, cântico este que celebrava este ato específico, grandioso e louvável de Deus em seu favor, a tal ponto desse louvor ser capaz de levar outras pessoas ao temor e à confiança em Deus. A letra deste cântico novo, celebrando este ato salvador, teve o poder de inspirar em outras pessoas reverência e fé em Deus, meus irmãos e minhas irmãs. O que nos leva a pensar no poder que há em um testemunho que exalta o poder salvador de Deus. O quanto pode ser capaz de realizar um cântico que celebra o poder salvador de Deus. E como o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então, um testemunho ou cântico só mostrará tal poder se proclamar este Evangelho. Como nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, um testemunho ou um cântico de louvor mostrará esse poder se proclamar o Evangelho. Só que, infelizmente, há testemunhos que não glorificam a Deus e nada têm a dizer sobre o poder de Deus visto no Evangelho. Há canções que não glorificam a Deus e nada têm a dizer sobre o poder de Deus visto no Evangelho. Há pregações que não glorificam a Deus e nada têm a dizer sobre o poder de Deus visto no Evangelho. Há testemunhos que falam da habilidade, do desempenho,
e até de forma meio que vangloriosa sobre o quão pecadora a pessoa era no passado, mas nada tem a dizer sobre o Evangelho. Há canções que celebram as realizações e promovem a elevação da autoestima das pessoas, mas nada tem a dizer sobre o Evangelho. Há pregações hoje que afagam o ego e motivam as pessoas a grandes conquistas em suas vidas, mas nada tem a dizer sobre o Evangelho. Há testemunhos, canções e pregações que são arrogantes e mentirosas, a tal ponto que podem ser identificadas como adoração a falsos deuses. Para que você perceba isso, ouça outras traduções para o versículo 4 deste Salmo 40. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam a mentira. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Então percebam que Davi declara que feliz é quem confia plenamente no Senhor, em vez de se mostrar arrogante. Arrogância que deve ser repreendida do modo como está registrado em 1 Coríntios 4:7, que registra: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Meus irmãos e minhas irmãs, feliz é quem confia plenamente no Senhor e que não cultua a mentira. Feliz é quem confia plenamente no Senhor e não quem cultua a mentira. Mentira que rouba de Deus a honra que lhe é devida, mostrando que tal pessoa, na verdade, confia em ídolos e adora falsos deuses. Mentira que deve ser repreendida de modo como está registrado em Romanos 1, versículos 21 a 23. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Meus irmãos e minhas irmãs, arrogância e mentira que é idolatria, pois tira de Deus a centralidade da mensagem proclamada e lá coloca o ser humano. Arrogância e mentira que é idolatria, pois tira Deus do centro e lá coloca o ser humano. E nisso eu quero que você perceba que há arrogância, mentira e idolatria em testemunhos, canções e pregações que nós ouvimos hoje em dia. Proclamações que exaltam pessoas e não a Cristo. Que falam do poder que há dentro de você e não do poder do Evangelho para quem crê em Cristo e foi salvo pela graça imerecida de Deus, dispensada em favor de pecadores tão indignos. Arrogância, mentira e idolatria que fazem com que as pessoas queiram conquistar o mundo e ajuntar tesouros nessa terra enquanto se mantêm pobres e sem um mísero centavo nos céus. Arrogância, mentira, que é idolatria e colocam o esforço e o potencial humano em primeiro lugar para conquistar tudo o que se deseja, enquanto que Deus é empurrado para longe, Deus se torna secundário neste sucesso a ser buscado e alcançado pelas pessoas na sua vida pessoal e profissional. Um processo, então, arrogante, mentiroso, idólatra, que leva a pessoa a acreditar em si mesma, a ter amor próprio, a superar os seus limites e assim deixar um legado positivo, seja em âmbito pessoal ou profissional.
Meus irmãos e minhas irmãs, há inúmeras mostras dessa autoajuda na forma de testemunhos, canções e pregações hoje em dia. Enquanto isso, como mostra o versículo 5, há tanto para se dizer sobre as maravilhas de Deus e seus planos estabelecidos conforme o seu propósito predeterminado. Como registrado em Romanos 8, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, são tantas maravilhas de Deus e seus planos estabelecidos conforme o seu propósito predeterminado que nós temos a proclamar. Coisas como o propósito para o qual Deus nos preparou é a nossa ressurreição. E para isso Ele nos deu o Espírito como garantia daquilo que está por vir. 2 Coríntios 5 registra isso. Por isso, vivemos por fé e não pelo que vemos. Por isso temos o propósito de agradar a Deus. Meus irmãos, são tantas as maravilhas de Deus e os seus planos estabelecidos conforme o seu propósito pré-determinado que nós temos a proclamar. Coisas como Deus ter nos escolhido antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios capítulo 1 registra isso e também diz que em Cristo nós fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que sejamos para o louvor da sua glória. Meus irmãos e minhas irmãs, são tantas as maravilhas de Deus e seus planos estabelecidos conforme seu propósito predeterminado que nós temos a proclamar. Coisas como a vontade de Deus de nos fazer dignos da vocação pela qual nós fomos chamados, a fim de que, com poder, possamos cumprir todo o bom propósito e toda boa obra que procede da fé, para que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em nós, e nós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 1 afirma isso. São tantas as maravilhas de Deus e seus planos estabelecidos conforme seu propósito predeterminado que nós temos a proclamar. Coisas como o propósito de Deus para com os herdeiros da sua promessa, que é a salvação de suas almas. Certo de que é impossível que Deus minta, permaneçamos firmes, encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Hebreus capítulo 6. Coisas, meus irmãos e minhas irmãs, que nada tem a ver com autoconhecimento,
nada tem a ver com despertar de emoções inteligentes em nós, nada tem a ver com sermos capazes de fazer e tornar a nossa vida extraordinária. Coisas que nada tem a ver com você ter o total controle do seu destino, pois, ainda que Deus tenha um lápis em sua mão, é você quem tem a borracha para reescrever a sua história. Isso é mentira, isso é orgulho, isso é idolatria, isso é anátema. Mas são essas coisas que têm sido proclamadas por aí, por gente maligna nos seus intentos e propósitos, que desviam muitos do caminho do Senhor e das maravilhas que há para serem proclamadas para a glória de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, toda arrogância e mentira idólatra cai por terra diante da palavra do Senhor que diz: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. O que eu disse, isso farei. Isso farei acontecer. O que planejei, isso farei. Escutem-me vocês, de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. Isaías, capítulo 46, versículos 9 a 12. Toda arrogância e mentira idólatra não resiste ao que Davi já declarou no refrão do salmo anterior, o salmo de número 39. De fato, o homem não passa de um sopro. Quão frágil é e quão passageira é a sua vida. Toda arrogância e mentira idólatra, humanista e materialista não resiste ao que diz a palavra do Senhor. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Qual que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um tempo, um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Tiago, capítulo de número 4. E daí, diante de toda arrogância e mentira idólatra presente em testemunhos, canções e pregações hoje em dia, eu repito, toda vanglória como essa é maligna. Meus irmãos e minhas irmãs, o testemunho da graça de Deus em favor do seu povo levou Davi a perceber que é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios ao Senhor. De fato, a submissão é o tipo de sacrifício que mais agrada a Deus. Os versículos seguintes mostram que o crente obediente se alegra em fazer a vontade do Senhor e proclamar as boas novas de justiça na congregação dos santos. Como eu disse, os versículos 6 e 7 descrevem uma imagem na qual Davi se coloca diante de Deus como com a sua cópia pessoal do livro da lei, a fim de se apresentar como rei que atende ao que está registrado em Deuteronômio, capítulo 17. É por isso que ele afirma neste salmo que tem grande alegria em fazer a vontade de Deus e que a lei do Senhor está guardada no fundo do seu coração, conforme afirma o versículo 8. E eu quero destacar o fato de que Deuteronômio 17 ordena que o rei deveria ter o livro da lei, deveria ter o livro da lei em suas mãos e ler este livro da lei todos os dias na sua vida para aprender a temer o Senhor e cumprir fielmente todas as palavras e decretos deste livro da lei. Como fruto de tal dedicação, o rei não se consideraria superior aos seus irmãos israelitas. Então, a meditação diária na lei do Senhor produziria no rei temor a Deus, vida piedosa
e humildade perante os seus irmãos. Observem que, conforme Deuteronômio 17, a meditação deste rei na lei do Senhor, a meditação diária na lei do Senhor produziria nele temor a Deus, vida piedosa em sociedade e humildade perante os seus irmãos. Bom, então não é de estranhar que Davi destaque neste Salmo 40 que o seu testemunho é uma inspiração para que outros também temam e confiem no Senhor. Também não é surpresa que Davi destaque neste salmo que proclamava as boas novas de justiça na grande assembleia, ou seja, na congregação reunida para cultuar a Deus. Quando o povo se reunia para celebrar, lá estava Davi proclamando a fidelidade, a salvação, a graça, a benignidade e a verdade de Deus, como nos mostram os versículos 9 e 10 desse Salmo 40. Então, o que era bom para o rei, o que era bom e recomendável para o rei de Israel, também era para todo israelita. E daí, você deve se lembrar que os salmos e os provérbios destacam que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí, como vimos pelo testemunho de Davi, o temor e a confiança no Senhor vêm como consequência da meditação bíblica diária. É por isso que uma das mais louváveis iniciativas tomadas pela liderança da nossa igreja no ano passado e continuada neste ano é a nossa jornada de leitura bíblica, meus irmãos e minhas irmãs. Se nós nos dedicarmos a essa proposta, certamente colheremos o mesmo que o rei Davi. O temor e a confiança no Senhor, assim como o aprendizado para uma vida piedosa em sociedade e para a santidade na vida pessoal e no relacionamento com os nossos irmãos e irmãs, como também a humildade no relacionamento com os nossos irmãos e irmãs, serão os preciosos frutos colhidos dessa nossa dedicação diária em meditar nas Escrituras Sagradas. Os nossos cultos serão oportunidades para que nós falemos uns aos outros as boas novas e para que os que não conhecem a Cristo ouçam o Evangelho, que é poderoso para salvá-los. Como eu disse no início desta pregação, este Salmo 40, ele nos ensina que o crente fiel é um pecador que confia em Deus e proclama as boas novas para que outros também temam e creiam em Deus. E os versículos seguintes, eles mostram isso claramente. Mostram que diante de incontáveis problemas e ciente dos seus inúmeros pecados, o crente pode confiar no Senhor e encontrar alegria, salvação, socorro e libertação. É o que mostra os versículos 11 a 17. Como vimos, um dos frutos da meditação diária na lei do Senhor é a humildade perante os nossos irmãos e irmãs na fé. O senso de igualdade de condições de Davi junto aos seus irmãos diante de Deus está por trás das palavras registradas por ele nos versículos 11 a 13 deste Salmo 40. Veja aí comigo. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Meus irmãos e minhas irmãs, esse senso de igualdade de condições, Davi em relação aos seus irmãos e irmãs diante de Deus, está por trás dessas palavras nesses versículos 11 a 13. E o mesmo pode ser dito com relação a nós, que cremos em Cristo e fazemos parte da igreja. De tal modo que neste salmo, Davi retrata bem a pessoa que foi salva pela graça de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós éramos pecadores que viviam em trevas. Éramos pecadores desprovidos de esperança, sem Deus e sem Cristo no mundo.
Éramos pecadores escravizados ao pecado. Éramos pecadores rebeldes, controlados por um espírito diabólico e tendo uma mente demoníaca. Éramos pecadores mortos em nossas transgressões, mas Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor, nos deu vida quando estávamos mortos. Ele nos libertou do império das trevas, ele nos transportou para o reino de Cristo, seu Filho amado. Ele nos redimiu por meio de Jesus, ele que morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Deus nos fez transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo que nos foi dado como garantia da nossa adoção como filhos e filhas dele. Ele fez de nós filhos da luz. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou e por isso não devemos mais viver como se estivéssemos debaixo da escravidão do pecado. Por isso nós devemos viver pelo Espírito, a fim de não satisfazer os desejos da carne. Cientes devemos estar de que a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Certos devemos estar de que estamos constantemente debaixo desse conflito de interesses e propósitos. Ainda que em Cristo Jesus a carne tenha sido crucificada com as suas paixões e desejos, para que nós pudéssemos viver pelo Espírito e andar pelo Espírito, ainda assim, nenhum de nós pode dizer que não tem pecados. Quem assim afirma é mentiroso e está enganando a si mesmo. Ainda esperamos o dia em que todo pecado será extirpado de nós e do mundo. Aí então, nós seremos inteiramente, efetivamente e irremediavelmente santos, puros e sem pecados. Enquanto esse dia não chega, nós devemos saber que Deus é fiel e justo para nos perdoar se nós confessarmos os nossos pecados. E é desse modo que Davi vivia como o crente que é justificado por Cristo. Não mais como alguém que é radicalmente pecador e cujas inclinações e pensamentos são somente para o mal. Não como alguém que é incapaz de fazer o bem conforme estabelecido por Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, quem crê em Cristo para a salvação é capacitado pelo Espírito Santo para fazer o bem por meio de Deus, em Deus e para Deus. Ainda que esteja sujeito a transgredir a santa, boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, o cristão ele é capacitado para falar do poder salvador de Deus. O cristão ele experimenta em primeira mão da bondade, da graça, da fidelidade de Deus. Ele tem muito a dizer sobre quem Deus é. Ainda que ele tenha de ser sincero consigo ao ponto de ver que há uma multidão de pecados que ainda perturbam a sua alma justificada. Diante da santidade plena que nós tanto desejamos, que o crente tanto deseja, ele olha para si e ainda vê que seus pecados são mais numerosos do que os cabelos da sua cabeça. E sabendo disso, o Espírito Santo inspirou Davi para nos advertir a respeito do desânimo que essa perspectiva da vida de fé pode trazer ao crente. E daí, em vez de se desanimar e desfalecer em seu coração, quando se vê apanhado pelos próprios pecados, o crente deve saber que há uma saída. Quando acossado por tentações que parecem superar as suas forças, o deixando à beira do desfalecimento, o crente deve saber que Deus sempre providencia um escape para que possamos suportar, a fim de que possamos resistir. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, devemos pedir: Senhor, abre os meus olhos. Nós devemos orar: ó Deus, não permita que eu seja cegado por incontáveis problemas, nem pelos inúmeros pecados que trazem desânimo ao meu coração. Que eu saiba que o Senhor continua sendo justo, bom, fiel e verdadeiro. Ajuda-me, Senhor, a lembrar que o Senhor é misericordioso, bondoso e o Salvador de todos que clamam a Ti. Que eu possa dizer grande ao Senhor, que eu não me esqueça de
Cristo, da sua humilhação, do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição. Que meus olhos estejam fixos em Jesus, autor e consumador da minha fé. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, quantos são, e eu sei por experiência própria, aqueles que se veem num turbilhão de situações que os deixam afligidos quando percebem que os seus pecados são mais numerosos do que os cabelos em sua cabeça. E a você, meu irmão, minha irmã, que eu falo nesta hora, lembre-se de Deus, lembre-se do Senhor e faça uma oração como esta para que você não seja cegado por incontáveis problemas, nem pelos inúmeros pecados que trazem desânimo ao seu coração. Volte-se para Deus. Não retarde este seu retorno ao Senhor. Coloque-se diante dele de joelhos. Clame a Deus para que você diga: grande é o Senhor. Sabem, Davi disse no versículo 7, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Isso era verdade a respeito do rei constituído sobre Israel. Porém, esta verdade é muito maior a respeito do grande rei. Não só o rei sobre Israel, e sim sobre toda a terra. Eu estou falando de Jesus Cristo, sobre quem toda a Bíblia tem a dizer e registra a respeito dele. Vejam que foi Jesus quem, depois da sua ressurreição, explicou aos seus discípulos tudo o que os profetas falaram, dizendo que o Cristo devia sofrer, ser humilhado e morrer para entrar na sua glória. Começando pela lei de Moisés, passando por todos os profetas e os salmos, explicou-lhes o que estava escrito a respeito dele em todas as Escrituras e que deveria tudo isso ser cumprido. Jesus disse: são as Escrituras que testemunham a meu respeito. E daí, o escritor aos Hebreus registra no capítulo 10 de sua carta que era sobre Jesus Cristo que o Salmo 40 se referia, nos seus versículos 6 a 7. Hebreus 10 registra o seguinte: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. O escritor aos Hebreus afirma isso para defender que Jesus cumpriu tudo o que estava prescrito na lei. Ele viveu de forma plenamente justa, santa e piedosa. Ele nunca cometeu pecado. E ao viver assim e entregar a sua vida à morte para redimir pecadores da condenação imposta pelas suas transgressões a essa mesma lei, Jesus ele se tornou o sacrifício perfeito, completo e definitivo pelos pecados. O sacrifício de Jesus remove os pecados daqueles que nele creem de uma vez por todas e torna essas pessoas justas aos olhos de Deus. Então, ainda que continuem sujeitas ao pecado, não há sacrifício que essas pessoas que foram justificadas por Deus, não há sacrifícios que elas tenham de fazer para então serem redimidas. Cristo foi quem já fez isso por elas. Basta-lhes então a fé, resta-lhes permanecer na fé. O mesmo afirma o apóstolo Paulo no capítulo 5 da sua carta aos Romanos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém haverá que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda
por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, que esta pregação sirva a todos nós, tanto aos que já creem em Jesus Cristo, quanto aos que ainda não creem. Que esta pregação inspire em todos nós temor e fé, confiança e louvor. Como eu disse no início, eu apontei nesta pregação onde e como encontrei o pão da vida. Especialmente a você que ainda não crê, eu digo, arrependa-se, creia e reconheça que não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Não há nenhuma pessoa, nenhum outro conhecimento, nem filosofia, nem moralidade ou fé em qualquer outra coisa ou pessoa que possa livrar você da ira de Deus. Creia em Jesus Cristo e o receba como único, suficiente e definitivo Salvador. Renda-se a Ele e o reconheça como Senhor da sua vida e receba a vida eterna como um presente merecido por meio da fé única e exclusivamente nele. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada e proclamada nesta ocasião, ó Deus. Pedimos que teu Espírito Santo possa falar a todos nós, aos que creem e os que ainda não creem. Que esta mensagem possa inspirar em nós temor e confiança. Confiança e louvor, ó Deus. Oramos e pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. E até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.